Professor, então apenas para completar aí a questão da, de certa forma, da não competitividade, né? É, veja bem, e porque eventualmente eu dizia que eu não poderia eventualmente fazer antes, inclusive respondendo também um argumento do Henrique Perrone dizendo, não, no final, porque no final a questão da Copa do Mundo, não. Quando eventualmente eu disse que eu não queria é, fazer nenhuma competitividade, porque eu não queria fazer nenhum tipo de parte de seleção da, de qualquer tipo de grupo, vamos dizer, bíblico, né? Quando eu falei isso, eu disse que eu queria, inclusive não queria ser testado e não queria fazer nenhum outro tipo de competitividade. Uma das razões, ou seja, era uma coisa que eu já tinha dito antes para o pessoal que de alguma forma me critica aí. Né? Eu tinha dito que eu não queria fazer parte da competitividade ou de teste. E até por eu achar que eu era incapaz e tudo mais. Um dos motivos pelo qual que eu era incapaz, e deixar claro que eu já disse isso antes, no sentido assim, ó, talvez não citando esse verso, mas vamos lá. Ó, porque com prudência você deve fazer a guerra. Eu não sei se eu seria prudente o suficiente. Se é com prudência que eu tenho que fazer a guerra, apenas depois que eu for prudente eu teria condições de ganhar, entendeu? Como eu acho que eu não consigo ganhar justamente porque eu não sou prudente o suficiente. Entendeu? É nesse sentido. Além de eu já ter avisado que não queria participar de grupo especial ou de alguma seleção que iria para uma Copa do Mundo, mas de que mesmo que eu não fosse para a Copa do Mundo, outras competitividades eu também não quereria. Então isso que eu estou dizendo. Veja bem, ó, outra coisa aqui. Embora um verso que eu não necessariamente eu goste, porque eu acho um pouco ele meio muito óbvio, né? Embora talvez haja outros versos até semelhantes, mas eu acho esse verso muito óbvio. No mesmo capítulo, inclusive é Provérbios 24, verso 6 e agora 24, verso 10. Olha lá. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque sua força é pequena. Bom, claro, porque isso é uma coisa lógica. Mas justamente por eu ter a força pequena, que justamente eu achei que eu não poderia ter a competitividade. Então não adianta simplesmente vir, eventualmente ali Rica Perrone numa ideia. Não, porque no final competiu e como é que é, teve eventualmente ele falando com o Rafael Sobis, né? Não, porque no final você fez 2 gols. Não, e daí o Rafael Sobis, não, porque eu poderia ter feito mais. Mentira, eu já tinha falado aqui, ó. Provérbios 24. Era essa, talvez eu não tivesse citado os versos, mas era essa a lógica do que eu falei. Falei, ó, não acho que eu consigo. Então não interessa. Vou lançar impedimentos na fonte da vida da pessoa. Não, aliás, pode ser que o Rafael Sobis não tenha falado nesse sentido. Independente, mas apenas para completar. Né? Então é isso. Esse é o complemento. E completando ali também o argumento do Rafael Sobis sobre a questão de importância e fama. Né? Eu vou falar também mais sobre isso em um vídeo a seguir, um dos vídeos que eu planejo fazer sobre isso a seguir, mas uma das explicações, Rafael Sobis, é o seguinte: como que eu vou eventualmente valorizar a importância? Por exemplo, eu prefiro, ao invés de fama, eu prefiro a importância. Bom, não que necessariamente eu seria muito famoso aqui, mas ao invés da fama, eu prefiro a importância. Como se eu tivesse feito a eleição pela fama. Né? E como se aqui eu não pudesse ser importante também. Eu posso ser famoso e importante se eu conseguir. Né? Não é um objetivo tão importante, mas eu posso ser famoso e importante. E olha, outro argumento. Veja os temas do canal. Como que eu. Prefiro ser famoso do que importante. Eu prefiro ser importante também. Eu não escolhi ser famoso ao invés de importante. Se eu fosse ser famoso, teria que ser importante também pelos temas que são abordados. Então, como, eu prefiro. Diz o Sobis que ele prefere ser importante do que ser famoso. Importante no time ao invés de ser famoso num outro time que de repente ele não seria tão importante. Negativo. Negativo. Eu, da mesma forma, também fiz essa mesma escolha. Vou explicar por aí. Primeiro, aqui no YouTube eu não quis ser apenas famoso, eu quis ser importante em relação aos temas abordados. Isso já está, acho que exaustivamente provado. É só pegar os temas do vídeo, não precisa nem ver os vídeos, né? Já foi um argumento que eu falei aí para a Regis Tadeu. Aliás, Regis Tadeu, apenas abrindo parênteses, falou não, porque se você estava em Saturno nesses últimos anos, né? Talvez se referindo à minha pessoa, né? Como se eu tivesse passado muito tempo uh, de repente perseguindo ou buscando doutrinas que não eram ali totalmente verdadeiras, ou parecem que não eram totalmente verdadeiras, e como se por causa disso eu estivesse em Saturno. Mas eu estive em Saturno tentando tirar pessoas de lá. Né? Ou tentando não tirar pessoas talvez de Saturno, mas tentando fazer com que essas pessoas fossem ajudadas a ter alguma motivação decente na vida delas. E a retornar e restaurar a confiança na vida delas. Então essa é a resposta também para a Regis Tadeu. Mas completando aí em relação ao Rafael Sobis, né? O Rafael cai, né? O Rafael permanece, né? O Rafael sobe, não sei se sobe sempre, pelo menos em relação aí à questão da sua
das suas ideias. Mas vamos lá. Falei das ideias. Então fica o Rafael Kais aí. Não Kaiser, Rafael Kais. Ele diz o seguinte, não, você eventualmente tem que valorizar, priorizar a importância ao invés de fama. Tá, mas espera aí, como é que eventualmente eu vou tentar, vamos supor que eu volto para a igreja, para algumas atividades da igreja. Espera aí. Aí daí eu eventualmente estou voltando para um lugar em que eu sou importante, então não estou mais objetivando aqui o YouTube em que eu sou famoso. Primeiro que eu continuaria com o YouTube, né? Então eu continuaria. Outra que eu provavelmente seria ofendido. Lá. Então vamos que eu volto para algumas atividades da igreja. Ah, não, então é porque você escolheu a importância, né? Mas peraí, antes quando eu estava na igreja, eles não achavam minhas atividades importantes. Se eles realmente achassem, eles não teriam ofendido. Eles teriam valorizado eventualmente a minha atividade e não feito nenhuma crítica, nenhum tipo de impedimento de fonte de vida. Ele teria deixado. Se eles realmente achassem a atividade importante, eles não me incomodariam. As minhas atividades importantes, eles não teriam feito nada contra mim, eles me respeitariam pela atividade. Eu não fui respeitado lá, então veja bem. Você diz que eventualmente, se eventualmente o Rafael Sobes está falando sobre isso, você diz que eventualmente você valoriza e outras pessoas então também valorizariam mais você ser importante dentro de um grupo ou buscar uma atividade em que você é importante ao invés de uma atividade em que você vai ser apenas famoso. Bom, eu discordo, acho que meus temas aqui os temas que eu abordo no meu canal me fazem importante. Mesmo que talvez pouco assistido, mas os temas são importantes. Então isso me faz importante, mesmo que zero assistido. De qualquer forma, não, porque se for assim, se realmente o que vale é a importância, isso não foi valorizado na igreja. As minhas atividades foram tratadas como se não fossem importantes. E eu não fui tratado como sendo importante por executar essas atividades. Então tem alguma coisa estranha. Foi apenas depois, mas eu não fui tratado como importante. E as minhas atividades também não foram tratadas como importantes. Pelo menos não em todos os momentos. Elas não foram tratadas como importantes. Então aí que tá. Isso fica estranho, porque como é que eu vou voltar para um local que não respeita as atividades e as pessoas que fazem as atividades que são importantes? Não que as outras não sejam. Mas atividades que também são notadamente importantes não são respeitadas como tais. Então veja bem, a liderança e outras pessoas da igreja não consideram as atividades importantes, como sendo importantes. De novo, não que outras não sejam, mas eles não consideram algumas das atividades importantes, insinuam que não é, convencem outras pessoas que essas atividades não são importantes. Então, na verdade, eles estão batendo de frente contra Deus. Porque se Deus considera algumas atividades importantes e eles não consideram, convencendo outras pessoas de que essas atividades não são importantes, porque eu saí da igreja achando que minhas atividades eram importantes, mas outras pessoas poderiam achar que não. Ou algumas pessoas fingiam que não eram, mas isso já é desconsiderar, inclusive, a pessoa e a própria atividade dela. Então eles estão batendo diretamente com Deus, porque eles estão mentindo dizendo que as atividades não são importantes. Ou porque eles estão convencidos que as atividades não são importantes. E, portanto, estão enganados. Então eles estão batendo diretamente contra Deus. Então está estranho. Porque se realmente as minhas atividades fossem importantes, eles teriam dito isso. Não, a atividade é importante, tem que continuar, tem que fazer. Eles não falaram isso lá, então não pode ser. Eles falaram de vez em quando, mas não falaram sempre. E nem, talvez nem na maioria das vezes a partir de 2014 no meu caso. Então como assim? Como é que eu vou voltar para um lugar que não acha essas atividades importantes? Eu prefiro ser importante do que ser famoso. Tá, mas isso está estranho. Se isso que você falou é verdade, como é que a minha atividade não foi considerada importante? Por liderança e por outras pessoas. Ah, mas eles estavam fingindo, mas pera, eles convenceram outras pessoas. E aí que tá. Aí que tá o pecado também. Se eles fingiram que as minhas atividades não eram importantes, você já está menosprezando a pessoa que está lá. E a própria atividade. Porque você está mentindo, justamente, você está desrespeitando a atividade porque você acha que essa atividade é digna da mentira de dizer que ela não é importante. Ou que eu sou digno disso. Então eu não era importante. Eu fui colocado no segundo plano. Eu não era importante. Eu fui considerado digno da mentira dos caras. Então eu não sou importante. Se eu fosse verdadeiramente importante, ninguém mentiria sobre as minhas atividades ou sobre mim. Se eles consideraram, ou pior ainda, se eles realmente consideraram as minhas atividades como sendo irrelevantes, e eu irrelevante por tê-las executado. Então eu não vou voltar para um lugar que eu sou irrelevante. Rafael Sobes, Rafael Kais, Rafael Kais, Rafael permanece. Então não é Rafael Sobes. Então como é que, então os caras não respeitaram.
O simples fato deles fingirem que minha atividade não é relevante já é um desrespeito à própria atividade, ela não é importante para os caras. Deles dizerem que eu não sou tão importante por executar essas atividades é a mesma coisa, é um desrespeito também. Então também não sou importante. Se eles me desrespeitaram, se, se eles me desvalorizaram a ponto de mentir contra mim, então não, verdadeiramente não sou importante nem em minhas atividades. Então é isso aí. Discordo aí de Rafael Sobes e de Rico Perrone naquilo que se refere à interpretação das atividades. Se fosse assim, o tratamento seria outro diferente. Eu nunca cobro elogio. Mas ou eu seria elogiado, ou ninguém falaria nada sobre minhas atividades. Aí eu posso até entender que minha atividade seria importante. Mas eles falaram o contrário. E mesmo brincando seria um desrespeito. Mesmo fingindo para testar seria um desrespeito. Para atividade e para mim. Então eu não concordo. Não concordo com o Rafael Kais. Né? Então é isso aí, Rafael Kais ou Rafael Permanentes. Tu não sobes não. Então valeu. Deus é bom. Valeu.